Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, a ajuda à Igreja que sofre, aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Baito e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado durante os próximos 50 minutos. Comigo, aqui em estúdio, está a Catarina Martins de Betancourt, que é a diretora da Fundação AIS em Portugal e que nos vai comentar os principais temas que estão a marcar a atualidade. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. Because they are Christians, no hospitals. Women give birth in the bushes. They give birth in the bushes, and because of that, children die or children are being killed because there is no hospitals to go. So these are some of the things that we face in my diocese, Zaria Diocese in northern Nigeria. Acabamos de ouvir o bispo de Zaria, uma diocese no norte da Nigéria. O que ele acaba de dizer é assustador. Nesta região de África, as mulheres cristãs têm de dar à luz nas matas porque não têm lugar nos hospitais. Eu vou repetir. Em 2024, no norte da Nigéria, na diocese de Zaria, as mulheres cristãs não têm acesso aos hospitais, não têm acesso às maternidades e são forçadas a dar à luz nas matas. Mas o bispo diz que este é apenas um dos problemas que a comunidade cristã enfrenta nesta região. Evidentemente que esta denúncia, esta situação vai ser um dos temas para conversar no programa de hoje que está a começar agora. Mas vamos começar por outro país, o Burkina Faso. E as notícias também não são muito boas por aqui. Pelo menos 150 pessoas foram mortas durante 3 dias consecutivos de ataques terroristas na aldeia de Mani, na região leste do Burkina Faso. Ataques que começaram no domingo, dia 6 de outubro, e se estenderam até terça-feira, dia 8. Foi, portanto, há pouco mais de 15 dias. Um sobrevivente desses ataques classificou a situação como horrível e o bispo de Fada Ngurma já classificou como bárbaro tudo o que aconteceu novamente neste país africano, em que mais de metade do território já não é sequer controlado pelas autoridades. Bom, vamos precisar o que aconteceu. Podemos falar num ataque apenas que se prolongou por 3 dias ou em 3 ataques distintos que ocorreram, Catarina, na mesma região, na mesma zona, mas em dias seguidos? Bom, Paulo, eu acho que podemos falar que o que aconteceu, que foi um grande ataque terrorista, que durou 3 dias. Portanto, aquilo que se passou nesta localidade no leste do Burkina Faso, Paulo, foi de facto uma tragédia, com pelo menos 150 mortos neste momento contabilizados, mas foi também um sinal inequívoco que grande parte deste país caiu mesmo nas mãos dos grandes grupos armados, dos grupos terroristas, dos grupos jihadistas, que impõem as suas regras, que impõem à força as suas leis, e perante tudo isto, perante a inoperância, perante praticamente a ausência das próprias autoridades do país. Esse facto é um dado relevante, porque ao longo dos 3 dias destes ataques consecutivos não houve o relato de uma única intervenção da polícia ou do exército ou de qualquer outra entidade governamental. Sim, Paulo, aquilo que nós podemos dizer é que, de facto, até este momento, é que as populações, de facto, estiveram à sua mercê, tiveram à mercê dos terroristas e ninguém foi de facto em seu socorro. E isto, como é bom de ver, vai fazer crescer ainda mais esta fama de brutalidade destes grupos terroristas e vai também fazer aumentar ainda o sentimento de medo das próprias populações que se sentem seguras, que se sentem sozinhas nas suas localidades. Estamos a falar então num ataque terrorista a uma aldeia no leste do Burkina Faso. O ataque durou 3 dias, ou, de outra forma, os terroristas ao longo de 3 dias lançaram sucessivos ataques nesta aldeia, deixando um enorme rastro de sangue e de violência, com pelo menos 150 mortos. Sim, Paulo, os números ainda não são os finais, mas podemos dizer praticamente com segurança que serão mais do que 150, porque ainda existem muitos feridos que estão ainda em estado crítico e, portanto, que importa contabilizar. Muito bem. Ataques em que foi usada, também importa sublinhar isso, uma enorme violência, porque há relatos terríveis daquilo que aconteceu. Sim, Paulo, os relatos nós temos dos sobreviventes que sobreviveram a este verdadeiro massacre e podemos e devemos usar esta palavra forte, não é? Massacre. O que dizem foi, de facto, que há uma violência extrema contra a população local que integra, e também é importante nós dizermos isso, Paulo, aqui aos nossos telespectadores,
que integra não só uma grande comunidade cristã, mas também de muçulmanos. Fontes locais contaram à Fundação AIS que os terroristas começaram por isolar a aldeia, cortando as redes de comunicação dos telemóveis, e só depois é que iniciaram o ataque. Precisamente, Paulo, a informação que nós temos é que primeiro isolaram então a aldeia ao nível das comunicações, ou seja, impediram que houvesse qualquer comunicação da própria aldeia para o exterior a pedir socorro. E depois então dirigiram-se para o mercado local, onde muitas pessoas se tinham deslocado porque tinha acabado de ser celebrada a missa e, portanto, no fim da missa foram para o mercado local. Portanto, celebraram a missa porque o primeiro ataque aconteceu no dia 6 de outubro, ou seja, no domingo. Exatamente. Portanto, os terroristas então chegaram então ao mercado local, Paulo, onde estavam muitos cristãos, como eu acabei de dizer, porque tinham acabado de sair da missa, e abriram de imediato fogo indiscriminadamente sobre todas as pessoas que estavam ali naquele mercado, mas além disso também saquearam muitas lojas e incendiaram vários edifícios, queimando mesmo vivas algumas pessoas que estavam dentro destes edifícios, Paulo. No dia seguinte, ou seja, segunda-feira, 7 de outubro, os criminosos regressaram e desta vez, Catarina, com um objetivo muito especial. Sim, Paulo, de facto, depois de terem provocado esta carnificina, não é, no primeiro dia, portanto, os terroristas voltaram à aldeia e com o objetivo claro para atacarem o pessoal médico e para matarem também muitos dos feridos que estavam em tratamento numa unidade de saúde local. Bom, e como não há duas sem três, na terça-feira, dia 8 de outubro, ocorreu uma nova incursão com os terroristas a invadirem de novo a localidade de Mani, massacrando desta vez todos os homens que foram encontrando pelo caminho. Exatamente, Paulo, e é também importante nós dizermos aqui aos nossos telespectadores que muitas das vítimas eram habitantes das aldeias próximas, das aldeias vizinhas, que tinham procurado refúgio ali, naquela região, em Mani, depois de terem sido anteriormente expulsos das suas casas também pelos terroristas, não é? Ou seja, estamos então a falar nesta região leste do Burkina Faso, a assistir, podemos dizer isso, a uma espécie de limpeza étnica em que os terroristas querem matar ou erradicar da região as populações cristãs ou então os muçulmanos moderados. Sem dúvida, Paulo. Este ataque que nós tivemos agora aqui a descrever em Mani e que aconteceu então na primeira semana de outubro é apenas o mais recente dos episódios de violência que temos assistido e que são da responsabilidade dos grupos armados, dos grupos terroristas que estão a atuar neste país africano, no Burkina Faso. Grupos que têm intensificado nos últimos tempos muito os seus ataques e que não só às forças de segurança do próprio país, mas também às próprias populações civis, Paulo. E, de facto, muitos outros ataques aconteceram ao longo dos últimos meses, ao longo dos últimos anos. Mas como é que se pode explicar tudo isto? Como é que se pode explicar a existência de grupos armados nesta região de África, que é conhecida como o Sahel, e que inclui vários países, um deles é o Burkina Faso? Bom, para se compreender o que está a acontecer, é preciso fazer uma viagem no tempo, até 2011, à chamada Primavera Árabe, que levou à queda, por exemplo, de Muammar Gaddafi, o então todo-poderoso líder da Líbia, e com isso ao acesso indiscriminado aos seus enormes paióis de armamento. O Sahel do norte da África estende-se por quase 6.000 quilómetros entre a costa do Oceano Atlântico do Senegal até à Eritreia e ao Mar Vermelho. Os seus prados intensamente quentes, estepes e matagais separam o deserto do Saara a norte da savana arborizada do sul. Esta terra vasta e árida é agora uma linha da frente da crise. O colapso da lei e da ordem no pós-primavera árabe provocou pela primeira vez o aumento da militância islâmica na região. Posteriormente, o caos após a queda de Muammar Gaddafi iniciou o fácil acesso às armas. Após a rápida invasão pela Al-Qaeda do norte do Mali no Maghreb Islâmico em 2012, os ataques extremistas cresceram exponencialmente. O Sahel sofreu o maior aumento da atividade de grupos islamitas militantes de qualquer região de África. Apanhados no fogo cruzado estão os muçulmanos e os cristãos que não concordam com a ideologia extremista. A
acabámos de ver um excerto de um grande documentário produzido pela Fundação AIS e que ajuda a compreender este vulcão de atividade terrorista que está em erupção na região do Sahel, atingindo vários países, e um deles é o Burkina Faso. Nós temos um testemunho concreto de uma família cristã vítima destes terroristas e que, para se salvar, teve de fugir. Hoje, esta família está num dos muitos campos de deslocados e de refugiados que há nesta região de África. Já iremos escutar esse testemunho, mas antes disso, importa recordar aos nossos telespectadores que a Fundação AIS está muito preocupada com esta situação, com esta crise humanitária, e até já lançou, Catarina, várias campanhas de ajuda. É verdade, Paulo. De facto, em resposta a este intensificar desta violência que estamos a assistir no Burkina Faso, a Fundação AIS tem vindo também a intensificar, na medida do possível, a sua ajuda de emergência também a este país. Ainda, por exemplo, em fevereiro deste ano, Paulo, aqui em Portugal, nós lançámos uma campanha de emergência para o Burkina Faso, para ajudar a comunidade cristã local, nomeadamente com a parte da alimentação, com os cuidados de saúde, também na educação e até também de apoio espiritual. Obrigado, Catarina. O que está a acontecer então no Burkina Faso é de facto muito grave. E o pior é que não é de agora. Estes ataques brutais que aconteceram no início de outubro e que recordámos há pouco são apenas os episódios mais recentes de uma violência que não tem parado de crescer nesta região africana, neste país africano, nesta região do Sahel. Tem sido assim desde 2011, passou a ser assim com mais frequência e intensidade depois de 2019, com um grande aumento do número de ataques a aldeias, a vilas e até cidades. Bom, vamos agora então ao encontro de Bartolomeu Savadogo. Em maio de 2019, ele estava na sua aldeia, juntamente com a família e amigos, e assistia à missa de domingo, quando os jihadistas entraram na capela aos tiros e mataram o padre, mataram 5 dos fiéis e levaram à fuga de toda a comunidade cristã. Tonde mamda tara labe yeme ya batelmi ma mo se batel nu fe yur song chipsa asam ton lagam da taba man fete ligi patare pange ton man de rokde ki fukre ki ndoke mu pange ya to sampa nora o bia soma e teba yum taba aba umpiga wendo ko ba linga wendo ko ba ne ba hanke puso ta ba wen ne ba kri ne ba nu pa labe mon père te ayobe wendo ga wana mana bnyo ga hotel jugo ko mariam son ningi ne se ji pika la be ba foot ne seba fin ndik bamba ken taxi monto mobile kare be kilo kwa bra la piswela nu rib kai rot kai ngai zaka kai batar zaka. La situation est venue de façon brusque. Ce n'était pas facile pour nous au niveau de notre CCB. Alors on a essayé de trouver des solutions pour endiguer la situation. Et les enfants aussi ont leur crèche. Et ils prennent cette crèche, ils tournent de porte en porte. Et les gens de famille en famille. Sura no wiso mpatare la bongwa sura no wiso te atep sore. Falar de perseguição religiosa no Burkina Faso, da perseguição terrorista contra as populações indefesas, nomeadamente os cristãos,
não é uma abstração. Nós estamos a falar em pessoas concretas, em homens, em mulheres, em crianças. Estamos a falar, por exemplo, em pessoas como Boniface e Céline, dois catequistas que têm andado de aldeia em aldeia, fugindo da ameaça cada vez mais presente, cada vez mais intensa dos grupos armados que aterrorizam este país de África, que é o Burkina Faso. E eles pedem-nos ajuda. Après notre formation en 2022, on nous a envoyé en mission à Tanyoko, un village situé à 21 km de Pibaoré. On était là-bas pour notre mission de catéchisme. Le 24 février 2023, les groupes armés terroristes sont passés là-bas et ils nous ont demandé de déguerpir les lieux. C'était dans la soirée comme ça. Le lendemain maintenant, le 25 maintenant, et février 2023, la population quittait le village, d'autres transportaient leurs bagages sur des charrettes, d'autres sur des tricycles. Mais malheureusement pour nous, on n'avait ni tricycle, on n'avait ni charrette. Donc on était tout obligé de laisser là-bas. Et on a pris notre moto et on est rentré à Pibaoré, qui est la paroisse, mais ainsi et aussi la commune. Arrivé à Pibaoré, c'est-à-dire le 25, une semaine après, c'est-à-dire le 4 mars maintenant 2023, ils nous ont demandé de déguerpir les lieux encore. Donc on a continué, voilà, c'était dans la soirée. Et le 5 maintenant mars 2023, voilà, le matin, on s'est levé et on s'est rendu dans un village situé entre Kaya et Pibaoré. Voilà, un village qu'on appelle Tanyoko, Forgui plutôt. Donc, arrivé à Forgui, 4 jours après, c'est-à-dire le 9 maintenant, le 9 mars, ils sont passés encore que, bon, c'est obligé qu'on quitte là-bas encore. Donc, on était obligé de se rendre à Kaya. Donc, nous, on a continué à Kaya. Arrivé à Kaya, le 9, on a fait 3 mois là-bas. On était là-bas, on n'avait rien à faire, on ne faisait rien. Donc la vie était un peu difficile. Et puis on a demandé la permission à notre curé. Voilà. Donc pour aller chercher des terres cultivables ailleurs. Par sa permission, on s'est dit qu'on va rentrer à Léo. Voilà. Pour chercher des terres cultivables. Voilà. Arrivé à Léo, nous sommes arrivés à Léo le 9 juin 2023. Arrivé à Léo, voilà, on a vu que voilà, les gens ont commencé à s'aimer, à cultiver, donc on est arrivé un peu tard. Voilà. Et puis en plus, les terres étaient en location. Nous, on a eu au moins 1,5 hectares pour faire la location. Et puis, on a essayé de cultiver. Mais malheureusement, par le manque de moyens, et puis aussi par la pauvreté des sols, bon, la saison n'a pas été comme ça pour nous. Donc, et puis la vie est difficile, c'est très difficile. Très difficile. Voilà, donc, bon, nous, on est là, vraiment, on ne sait quoi faire maintenant. Hein. Nous, on vous sollicite une aide. Voilà, on vous sollicite des métiers et des équipements pour nous débrouiller avec. Sinon, en tout cas, vraiment, bon, la vie est très difficile pour nous actuellement. Voilà. Merci d'avance, merci beaucoup, et que la paix revienne au Faso. Do Burkina Faso, país que fica situado na região do Sahel, no norte da África, que é país atormentado, como vimos, por constantes ataques terroristas, vamos agora até Moçambique, que fica situado no sul do continente, mas que também sofre do mesmo problema. A região de Cabo Delgado, como temos tanto falado por aqui no nosso programa, é exemplo cruel do que significa
a violência destes grupos jihadistas que querem impor pela força das armas um Islão radical e que olham para os cristãos como inimigos. E falamos agora de Moçambique para retomar a conversa que tivemos aqui na semana passada sobre Dom António Juliace, o bispo de Pemba. Aquele concedeu uma grande entrevista ao nosso programa, que vamos escutar por aqui também ao longo das próximas semanas. Entrevista em que faz um balanço também desta violência terrorista que começou, Catarina, há já 7 anos. Exatamente, Paulo. Já há 7 anos que houve o primeiro ataque, então, em Mocímboa da Praia, Exatamente. a 5 de outubro de 2017, Paulo. Portanto, desde então, e como temos noticiado aqui quase semanalmente, não é? Infelizmente, os ataques têm vindo a ser constantes, muitas vezes com grande violência, e neste momento, Paulo, já se registram mais de 5 mil mortos e mais de 1 milhão de deslocados internos, Paulo. 1 milhão de deslocados internos, uma verdadeira multidão de pessoas que ficaram sem nada e que agora vivem longe das suas aldeias, longe das suas machambas, os campos que cultivavam. Eles estão no centro das preocupações da Igreja e a Fundação AIS tem procurado apoiar este esforço da Igreja, neste caso, Catarina, da Diocese de Pemba. Sim, Paulo, desde há muitos anos que a Diocese de Pemba e toda a Igreja de Moçambique tem estado, de facto, na linha da frente das preocupações da Fundação AIS a nível internacional e, muito concretamente, claro, aqui também em Portugal. É importante dizer, Paulo, que esta ajuda que nós damos, quer aos padres, quer às irmãs, são, sem sombra de dúvida, essenciais e que são o grande suporte da Igreja em Moçambique, porque são eles que estão lá ao lado da população que mais sofre, são eles que continuam ao lado e são eles que continuam a apoiar a população. E apoiando a população que é vítima deste terrorismo e que sentiu na pele e que sente na pele a violência deste mesmo terrorismo. Por isso é tão importante esta ajuda à Igreja local, Paulo. Muito bem. E estamos a falar disto agora, a propósito da entrevista com Dom António Juliace, o bispo de Pemba, porque ele fez questão também, e uma vez mais, Catarina, de sublinhar e de agradecer toda esta ajuda, toda esta solidariedade da Fundação AIS. É verdade, Paulo. O Dom António Juliace voltou a agradecer esta generosidade dos portugueses, esta generosidade que vai para Moçambique, vai para Cabo Delgado, através da Fundação AIS, e de facto esta ajuda, estas palavras que ele nos diz, Paulo, são muito simpáticas e na verdade, Paulo, não são dirigidas a cada um de nós que trabalha na AIS, mas sim para quem está lá em casa a ver, para todos os nossos benfeitores, para todos os nossos amigos, que continuam ano após ano com esta generosidade, com esta solidariedade para com este povo de Moçambique. E essas palavras são dirigidas a quem efetivamente tem feito esta diferença na Igreja de Moçambique. Muito bem, um agradecimento de Dom António Juliace, que vamos então escutar já de seguida. O Bispo de Pemba denuncia o facto da ajuda internacional a Cabo Delgado ter vindo a diminuir, mas em contraste com isso ele destaca o papel da mão amiga, é a frase que ele vai usar, da mão amiga da Fundação AIS para com a Igreja nesta região tão sofrida por causa da violência terrorista. E nós, como Igreja, continuamos a fazer do que é da nossa natureza, estar ao lado do povo, a socorrer os que podemos socorrer, oferecendo as ajudas que também nos chegam, são possíveis de chegar e muito recentemente essas ajudas estão a diminuir bastante, mas há sempre uma mão amiga que faz presente alguma ajuda, e essa mão amiga para nós em Cabo Delgado é largamente aquela que vem da Fundação Ajuda a Igreja, que sofre, que sempre nos socorre e socorre nos momentos mais críticos, estão sempre prontos a dar-nos alguma coisa e nós nos sentimos úteis, porque assim podemos também salvar a vida dos nossos irmãos. Foi Dom António Juliace em entrevista ao nosso programa, que iremos continuar a escutar por aqui na próxima semana, num balanço muito forte do que foram estes últimos 7 anos marcados em Cabo Delgado pela violência terrorista. Bom, no início do programa nós escutámos um bispo da Nigéria a denunciar o facto de, na sua diocese, situada no norte do país, as mulheres cristãs terem de dar à luz os seus filhos nas matas, por não terem lugar nas maternidades, por não poderem aceder aos hospitais. Esta é uma situação trágica
que diz muito sobre o que significa o sofrimento dos cristãos em tantos lugares do mundo. Sofrimento e discriminação. Nós vamos falar sobre isto, mas proponho que recuperemos para já de novo esse pequeno trecho da declaração de Dom Abila Dabo, o bispo de Zaria, na Nigéria. Because they are Christians, no hospitals. Women give birth in the bushes. They give birth in the bushes, and because of that, the children die or children are being killed because there is no hospitals to go. So these are some of the things that we face in my diocese, Zaria Diocese in northern Nigeria. Foi Dom Abila Dabo, o bispo de Zaria, no norte da Nigéria, a denunciar à Fundação AIS a situação de perseguição à comunidade cristã na sua diocese e a dar o exemplo trágico e incompreensível e humilhante também de as mulheres cristãs, sublinho, as mulheres cristãs terem de dar à luz os seus filhos no mato por não terem acesso, por isso, por serem cristãs, às maternidades, aos hospitais. Isto é, Catarina, no mínimo, vergonhoso. Sim, é vergonhoso, Paulo, e também nos faz pensar em que mundo é que nós vivemos, não é? Para haver situações como esta. No programa de hoje, Paulo, nós já falámos de situações de violência extrema provocadas pela violência terrorista, não é? Contra as populações. Mas neste caso em concreto, é a própria violência, é o próprio governo que exerce essa violência sobre a sua população e que são, de facto, as autoridades, neste caso da Nigéria, que fazem esta discriminação contra uma comunidade religiosa, neste caso os cristãos. Exatamente. Nós já vamos escutar toda a mensagem deste bispo, porque ele fala não só nesta questão das mulheres que têm de dar à luz os seus filhos nas matas, mas também em várias outras situações de discriminação aos cristãos. Sim, Paulo, e tudo isto é trágico, não é? Portanto, para os cristãos que vivem nesta região, portanto, nesta região norte da Nigéria, de facto a vida é muito, muito difícil. Aqui nesta região também está ativo um grupo terrorista muito ativo e que é extremamente perigoso, que é o Boko Haram, que também falamos aqui tantas vezes no nosso programa. E além disso, Paulo, como o bispo disse à Fundação AIS, ele diz que também os cristãos são depois discriminados em vários aspectos da vida pública, nomeadamente, por exemplo, pela dificuldade ao acesso ao trabalho mais qualificado, a empregos mais qualificados, e também o acesso às escolas oficiais. É muito difícil, são discriminados os cristãos nestas duas áreas. Ou seja, não são só as mulheres cristãs as vítimas, neste caso, da intolerância religiosa nesta diocese, nesta região da Nigéria, mas também os jovens sofrem isso na pele. Sim, o bispo diz-nos que os jovens, por exemplo, independentemente das suas qualificações, Paulo, eles não têm acesso, por exemplo, aos melhores empregos, nem muitas vezes sequer têm acesso à própria escola, à escola oficial. Portanto, eles são postos à margem e são olhados como cidadãos de segundo no seu próprio país. Podemos dizer, Paulo, que desde o berço, todas estas pessoas que vivem no norte da Nigéria são pessoas que são segregadas consoante a religião que têm, que exercem, a religião a que pertencem. Portanto, os cristãos são, neste caso, são pura e simplesmente discriminados. Estamos a falar, então, no testemunho do bispo de Zaria, Dom Abila Dabo, que, em declarações à Fundação AIS, denuncia a situação humilhante e discriminatória dos cristãos nesta região norte da Nigéria. Uma declaração que vamos escutar já de seguida e que ajuda também a perceber o papel essencial que a Fundação AIS desempenha na defesa da liberdade religiosa e na defesa dos cristãos perseguidos. Ajude-nos nesta missão. Há milhões de pessoas que dependem de nós, que dependem da ajuda da Fundação AIS, e muitas destas pessoas estão na diocese de Zaria, no norte da Nigéria. The situation in my diocese is a situation of a persecuted church, and the persecution is in different facets. We don't have the chance to get land to build churches. You may have the money, but you will not be allowed to buy land if you want to build a church. In some other places, the discrimination, the persecution is in the aspect of employment. No matter the qualification you have, you may not be given a certain employment because you are a Christian. If your name does not reflect Islam, you are denied employment. The same thing in admission in schools. We have federal government schools, we have state schools, but these schools
are also discriminatory in the sense that Christians to a greater level are not allowed to attend some schools because they are Christians. In other aspects too, the freedom of worship is not there. Of course, we have our churches, we have our places of worship, but because of the fear of being attacked, either by Boko Haram or by bandits or Islamic jihadists, we are not free to worship. And so with this, it is really a persecuted church in my diocese. And my people are hungry for education. They want to be educated, they want to go to school. But because they are Christians, they are not given proper education. Because they are Christians, no hospitals. Women give birth in the bushes. They give birth in the bushes, and because of that, children die or children are being killed because there is no hospitals to go. So these are some of the things that we face in my diocese, Zaria Diocese in northern Nigeria. E destas palavras de denúncia sobre a discriminação aos cristãos no norte da Nigéria, tema a que regressaremos na próxima semana, vamos agora até terras da China, vamos até à Diocese de Macau, vamos ao encontro do nosso correspondente, o jornalista José Miguel Encarnação. Todas as semanas ele conta-nos sempre uma história ou dá-nos uma notícia relevante da vida da Igreja nesta região do globo. O Papa Francisco veio recentemente ao Sudeste Asiático, onde esteve na Indonésia, Papua Nova Guiné, Timor-Leste e Singapura. Desta forma, o Papa Francisco deu mais um passo naquela que é a sua aproximação à República Popular da China, uma vez que já esteve no Japão e também já visitou países do Médio Oriente com fortes ligações a este lado do globo. O Papa Francisco, na sua viagem de regresso a Roma, voltou a reforçar a vontade de visitar a República Popular da China e esse é um passo que pode estar cada vez mais próximo. Recorde-se, por exemplo, que já em Lisboa o Sumo Pontífice anunciou que a próxima Jornada Mundial da Juventude vai ser em Seul, na Coreia do Sul, e assim também vai estar mais próximo da Coreia do Norte, um dos fortes aliados da China. É um xadrez político interessante de seguir. Acima de tudo, está uma grande vontade do Papa Francisco em estar com estes povos que já visitou e que pretende visitar, mas também ir aproximando-se deste país, do Império do Meio, que seria o culminar do seu pontificado, a sua entrada em Pequim e estar assim com os chineses da China continental e quem sabe até vir a Macau e visitar Hong Kong. A sua presença em Taiwan só será possível depois de passar por Pequim, por razões óbvias que não vamos agora aqui desconstruir, mas de qualquer forma vamos seguindo também desta parte do mundo esta aproximação do Santo Padre ao Império do Meio, à República Popular da China. Foi o José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte nós vamos falar da apresentação do relatório da Fundação AIS sobre Liberdade Religiosa no Mundo em Cerejais, na Diocese de Bragança Miranda, e vamos falar também da campanha de emergência para com o Líbano, país que está em guerra. E vamos perceber também a importância desta campanha, para perceber a importância desta campanha, escutar o lamento de uma criança cristã síria que vive num campo de refugiados no Líbano. Ela e a sua família fugiram da guerra na Síria e agora estão a enfrentar outra vez outra guerra. Muitos temas, portanto, para depois de um breve intervalo. Até já! We have very beautiful house because
you support us. So thank you very much. Thank you. ACN apoya a sacerdotes en todo el mundo con intenciones de misas que nos ayudan tanto espiritualmente como materialmente, para nuestro propio bien y el bien de nuestras comunidades. Thank you to all our benefactors. Continúen con esta linda misión de ayudando a la Iglesia en lugares tan sufrientes. Щиро дякую всім вам, що ви є на хресній дорозі, допомагаєте нам нести наш хрест. We are trying to be Jesus. Through your help and support, we are able to bring the gospel to the people. Thank you so much. May God bless you. You are giving us hope and you are putting a smile in our faces. Thank you so much. A Fundação AES esteve em Cerejais, em Bragança, para a apresentação também nesta diocese do seu mais recente relatório sobre a liberdade religiosa no mundo. Foi uma sessão que correu muito bem, com casa cheia, no Santuário Catarina do Imaculado Coração de Maria. Precisamente, Paulo. De facto, foi casa cheia. Muitos amigos da AES fizeram questão de se deslocar e de estarem connosco naquele dia. Portanto, tivemos um acolhimento fantástico por parte dos responsáveis do Santuário de Cerejais, e deixo aqui também o meu público agradecimento a todos, na pessoa do reitor, o padre Manuel Ribeiro. E posso dizer, Paulo, aqui já em jeito de um balanço, não é? Desta apresentação, dizer que de facto foi muito bom termos ido e foi muito boa esta apresentação nesta diocese e em concreto neste santuário. Muito bem. Uma apresentação que foi integrada, digamos assim, nas cerimónias locais de comemoração dos 80 anos da consagração do Conselho, que é o Conselho da Alfândega da Fé, ao Imaculado Coração de Maria, que levou até uma delegação local a ser recebida em audiência no Vaticano. É verdade, Paulo. Foi então no passado dia 9 de novembro que o Santo Padre... 9 de outubro, sim. Que o Santo Padre recebeu então esta delegação da Alfândega da Fé, que tem estado a comemorar com grande entusiasmo então estes 80 anos de consagração do Conselho ao Imaculado Coração de Maria. E para nós, Paulo, foi também uma honra, não é? Porque acabámos tivemos a apresentação do relatório que acabou por ser integrado, digamos desta forma, também nestas comemorações destes 80 anos da consagração do Conselho. Muito bem. Como dissemos, esta foi uma apresentação com casa cheia, mas apesar de Dom Nuno Almeida não ter podido estar presente por impossibilidade absoluta da sua agenda, ele fez questão de falar para o nosso programa. E para quê? Para destacar a importância da missão da Fundação AES junto dos cristãos perseguidos no mundo, e também para nos dizer o que mais o impressionou na leitura do relatório sobre a liberdade religiosa. Vamos então escutar o Bispo de Bragança, Miranda. Aquilo que impressiona é que, de facto, temos consciência de que existe uma Igreja que continua
por fidelidade ao Evangelho e a Cristo, continua, de alguma maneira, a sofrer muitas formas de martírio. Portanto, a Igreja dos Mártires não ficou lá atrás no primeiro século, mas é atual. E, portanto, o avivarmos a nossa consciência permite-nos depois também, naturalmente, percebermos a necessidade que há de transformarmos em ações concretas, em oração, em proximidade, em partilha, tudo aquilo que estiver ao nosso alcance. E, portanto, da consciência à ação e ao agir. Nós vivemos num mundo globalizado, mas também ao mesmo tempo a nossa sociedade tornou-se muito mais complexa. E, portanto, não basta a ajuda espontânea, que é sempre necessária, e a ajuda individual. Portanto, urge e é muito importante e até, digamos, é decisiva a ação desta estrutura, deste organismo, da ajuda à Igreja que sofre, porque é um trabalho feito com rigor, com empenho, procurando também usar os instrumentos que hoje, felizmente, temos à nossa disposição. E por isso quero manifestar também um grande apreço e um grande bem-aja a todos aqueles que levam por diante esta missão. Muito obrigado. Foi Dom Nuno Almeida, o Bispo de Bragança Miranda, e ainda focados em Portugal, é preciso recordar que a Fundação AIS organizou, uma vez mais, a jornada de oração do terço com as crianças. 1 milhão de crianças rezam o terço pela paz. E uma vez mais, a Capelinha das Aparições, em Fátima, foi o centro espiritual desta iniciativa, que decorreu em dezenas de países e também, Catarina, em todos os continentes. É verdade, Paulo, e foi de facto extraordinário uma vez mais perceber que esta iniciativa, e que já faz 19 anos, não é? Que celebramos 19 anos, está de facto a ganhar cada vez mais uma maior dimensão, está a ganhar talvez um clamor ainda maior, não é? De quando todos juntos, neste clamor pela paz, em que juntos com as nossas crianças fazemos aqui, não só em Fátima, mas um pouco por todo o mundo, quando o Paulo dizia. E de facto a Capelinha das Aparições aqui em Fátima, na sexta-feira, no dia 18 de outubro, foi também de facto o centro espiritual desta grande iniciativa, desta grande jornada de oração pelo fim das guerras, pelo fim do terrorismo e também pelo fim da violência, claro. Muito bem, este vai ser um tema a que voltaremos em próximos programas, até porque estamos a procurar reunir relatos do que aconteceu em vários lugares, nas muitas cidades e vilas e aldeias em que as crianças estiveram a rezar o terço com a Fundação AIS e em todo o mundo. Bom, mas não quero deixar de sublinhar aqui as palavras que o cardeal Marto, que presidiu a oração do terço em Fátima, disse no final, num improviso que o levou até quase, Catarina, às lágrimas. Sim, Paulo, o Dom António Marto estava muito emocionado, comoveu-se e comoveu também praticamente todas as pessoas que estavam na própria Capelinha das Aparições, ao lembrar não só o sofrimento porque passam tantas crianças no mundo, tantas pessoas nos países que estão em guerra, como também por ter lembrado a importância real de nós rezarmos o terço. E ele disse, Paulo, a todos que estavam ali na capelinha, a rezar junto à imagem de Nossa Senhora, ele dizia que nós também estivemos a lutar pela paz, estivemos a lutar não com armas, como é óbvio, mas estivemos a lutar com a nossa oração, com a arma da oração. E foi de facto um momento muito, muito forte e muito comovente para todos, Paulo. Muito bem, obrigado, Catarina. Vamos então agora rever em parte esse momento muito forte em que o cardeal falou dos horrores da guerra e da necessidade de se lutar pela paz e em que se congratulou com a iniciativa da Fundação AIS. Esta é a 10ª edição da iniciativa da Associação Ajuda à Igreja que Sofre, 1 milhão de crianças a rezar o terço pela paz. Rezamos este terço neste dia sexta-feira, em que meditamos os mistérios dolorosos de Cristo, os mistérios dolorosos de Nossa Senhora, que acompanhou Cristo na sua paixão, os mistérios dolorosos da nossa humanidade, de cada um de nós e da humanidade inteira, unidos a Cristo. E, sobretudo, tendo presentes aquelas dores de quem sofre os horrores da guerra.
Uma guerra que se tem tornado cada vez mais feroz. São pais e mães que veem morrer os seus filhos, são filhos e filhas que ficam sem pais e mães, são inocentes que não têm culpa nenhuma de tudo o que se passa, e nós interpretamos o clamor dessas vítimas e elevamos-los em oração ao céu, pedindo a Deus, por intermédio da nossa Mãe de Misericórdia, que nos abençoe, que abençoe este mundo com uma paz justa, duradoura, global, e que faça de todos nós construtores de paz. Este terço foi, sobretudo, orientado pelas crianças. Eu quero dizer aos caros amiguitos, amiguitas, uma palavra de parabéns e de gratidão, porque vocês vieram aqui, prepararam a oração e convosco trouxestes também os vossos familiares. Pois estas crianças são intérpretes do clamor das vítimas do mundo, porque são inocentes, coração desarmados, indefesos, e são representantes de todos aqueles inocentes que sofrem os horrores da guerra também. E ao mesmo tempo as crianças têm um dom de atração, quer da parte de Deus, quer da nossa, humanos. Da parte de Deus porque mostram-nos que Deus é capaz de fazer com os pequenos coisas grandes e maravilhosas. Assim foi com os 3 pequenos videntes, Francisco, Lúcia e Jacinto, e também com os nossos pequenos, se nós soubermos incutir-lhes o amor a Nossa Senhora, a Mãe Celeste, e o amor a Jesus também. E ao mesmo tempo eles são também um imã de atração das famílias. Com eles trazem as famílias. E isto é pelo mundo inteiro para criar uma corrente de solidariedade universal. Portanto, Nossa Senhora, quando nos pediu para rezar o terço, não é só para nós, é para nos sentirmos todos unidos em oração e, concretamente, como ela disse, pela paz no mundo, que é tanto precisa hoje. Por isso, então, agradeço mais uma vez a estes meus caros amiguitos e amiguitas, e agradeço também a todos vós a vossa presença, a vossa oração, e que hoje, em casa, em família, rezem 3 Ave-Marias pela paz no mundo. Em família, não seja só particularmente, a família toda que se sinta unida nesta causa da paz, no empenho pela paz, na luta pela paz. Nós aqui estamos a lutar pela paz. Não lutamos com as armas que matam, lutamos com as armas do Espírito, as armas espirituais da nossa oração, para que a misericórdia de Deus desça sobre este mundo tão ferido e tão cheio de feridas. Foi o cardeal António Marto, na sexta-feira, 18 de outubro, em Fátima, no final da oração do Terço pela Paz, uma iniciativa internacional da Fundação AIS que decorreu não só em Portugal, mas também em dezenas e dezenas de países e em todos os continentes. Na próxima semana iremos voltar a este tema para fazermos já um começo de um balanço global deste 1 milhão de crianças rezam o Terço pela Paz. Bom, já na reta final do programa de hoje, vamos voltar a centrar a nossa atenção no Líbano. Não podíamos deixar de falar do Líbano, país agora em guerra e onde a comunidade cristã atravessa tempos muito duros. A Fundação AIS está profundamente empenhada no apoio à Igreja no Líbano, mas para falar disso, e já vamos falar disso, mas antes, e até para explicar a urgência da ajuda a este país, é preciso lembrar que toda esta violência que está a acontecer neste país e que nos chega todos os dias a casa pelo telejornal, por exemplo, está a atingir também diretamente a própria Igreja e as próprias comunidades cristãs. Ainda recentemente, Catarina, um edifício da Igreja Católica desabou
após um bombardeamento. Sim, Paulo, foi depois de um ataque aéreo no passado dia 10 de outubro sobre a localidade de Erdgaia, em Tiro, que atingiu então 2 salões de uma igreja que abrigava refugiados. Mais tarde, um edifício de 3 andares que servia de residência do sacerdote e também de escritórios, de anexos à própria paróquia, foi também atingido num outro ataque e acabou por destruir também. Portanto, os 2 ataques, Paulo, provocaram pelo menos 8 mortos. Muito bem. Este ataque, aliás, que teve como alvo concreto, então, uma igreja e a estrutura paroquial em Erdgaia, perto de Tiro, é apenas um exemplo da violência indiscriminada que está a atingir o Líbano por estes dias e também da urgência, obviamente, do socorro à comunidade cristã. E dizendo isto, importa referir que as campanhas, as várias campanhas que a Fundação AES tem em marcha, não só em Portugal, Catarina, mas também já a nível global. Sim, é verdade, Paulo. De facto, face a esta situação cada vez mais grave, desta crise profunda que estamos a assistir no Líbano, portanto, a Fundação AES avançou, então, desde a semana passada, com uma grande campanha de emergência a nível internacional, com o objetivo de se angariar pelo menos €1 milhão para apoiar a Igreja face a estes enormes desafios que estão a ser colocados neste momento, desafios humanitários, que estão a ser causados pela guerra e que, nomeadamente por estes ataques aéreos, como falámos agora há pouco deste ataque aéreo, e também terrestre das tropas israelitas em território libanês. Portanto, uma iniciativa internacional da AES que se insere naquilo que já está a acontecer aqui em Portugal, onde, aliás, já falámos disso tantas vezes aqui no nosso programa, onde desde há várias semanas está em marcha a campanha SOS Líbano. Precisamente, Paulo, e eu aproveito esta oportunidade para agradecer a todos os que estão lá em casa, a todos os nossos amigos, a todos os nossos benfeitores, por toda a ajuda que têm dado e que continuam a dar para o Líbano. É tão necessária que esta ajuda, não é? Super necessária, não é? Portanto, e todos os dias, Paulo, nós recebemos telefonemas, nós recebemos cartas, recebemos e-mails de pessoas a perguntar como é que podem ajudar, a pessoas a dizer que estão a rezar pela paz no Líbano, que querem oferecer as suas orações. Portanto, pessoas que, efetivamente, os nossos amigos e benfeitores, que de facto estão preocupados com esta situação, por tudo o que está a acontecer neste momento no Líbano e com a comunidade cristã, claro. De facto, a situação é muito grave no plano humanitário e importa sublinhar o facto de que o Líbano já se encontrava numa profunda crise económica, com a pobreza generalizada da sua população antes da guerra ter voltado ao país. É verdade, Paulo, e de facto a guerra neste momento, a guerra no Líbano, veio apenas tornar ainda pior uma situação dramática que se já vivia neste país. Portanto, sabemos que temos a economia de rastos, sabemos que a pobreza é generalizada por toda a população do Líbano, há constantes falhas de eletricidade, são horas por dia em que não há sequer eletricidade, enfim, é um verdadeiro caos que nós estamos a viver no Líbano, Paulo, e agora, com a guerra, como é fácil nós percebermos, a situação tornou-se ainda mais complicada, como é óbvio, não é? E não são só os libaneses que sofrem, é que é preciso lembrar que no Líbano vivem hoje em dia, por exemplo, mais de 1 milhão de sírios. E são eles, muitos deles, aliás, são também cristãos. E sim, Paulo, é verdade. Portanto, de facto, a situação é muito grave para os libaneses, como é óbvio, mas não é também menos grave para todos os sírios, todos os refugiados sírios que fugiram da guerra civil e que se refugiaram no Líbano já há vários anos. Portanto, e como o Paulo acabou de dizer, são cerca de 1 milhão de sírios que vivem neste momento no Líbano e, portanto, grande parte são de facto cristãos que fugiram da Síria e nós, Fundação AES, Paulo, temos estado sempre com esta preocupação de ajudar esta comunidade cristã que está no Líbano desde há vários anos. Muito bem. É muito importante focar esta questão. É que isto é de facto um outro olhar que importa também trazer aqui quando se fala na guerra agora no Líbano. Os sírios, e como já dissemos, muitos deles são cristãos, fugiram da guerra no seu país, uma guerra que começou já há algum tempo, em 2011, e que teve o seu auge talvez em 2015, e que agora estão a viver outra guerra. Bom, Majed é uma criança. Nós tivemos com este menino em 2021. Majed fugiu da Síria, juntamente com os pais e os 2 irmãos mais velhos. Nós tivemos com ele perto do Natal de 2021. 3 anos depois, o Natal de Majed e da sua família, faltam 8 semanas para o Natal dizia, continua assombrado pela guerra. اسمي مجد وهي حالتي. نحن عايشين بلبنان هلا. أبي بقلنا نحن من سوريا وبعدنا كمان بسوريا. أبي قال إنه الناس السيئين لحقونا وانجبرنا نهرب.
مثل 1.5 مليون اللي هربوا من بلدي. أبي بيقول إنه أنا صرت لاجئ مع أني طفل، مثل الطفل يسوع لما اضطر يهرب مع أبوه وأمه. أمي كانت تهتم بالبيت، بس هلأ هي مريضة. لما ما يكون عنا شي نطبخه، أبي بيروح على محل اللي فيه المطران يوزع أكل. أحيانا نحن اللاجئين منروح ناخد سلة منظفات من عند المطران. بعيد الميلاد عيلتي أحيانا بيكونوا وحيدين وزعلانين وبيشتاقوا كتير لبلدهم، وأحيانا بيبكوا لأنه أبي قال إنه كان عنا بيت حلو وكنيسة كمان حلوة بعيد الميلاد، بس هلأ كل شي راح. بس نحن ما بنشكي لأنه أبي بيقلنا إنه لازم نشكر الله. أنا بتمنى بعيد الميلاد إنه كل الناس تفكر بالعيل يلي مثلنا وتساعدنا نحن اللاجئين حتى نحصل على مستقبل حلو. Merry Christmas to all of you. Com este olhar de uma criança síria sobre o Líbano, que é hoje um país em guerra e que nos faz lembrar que a Fundação AES tem em curso uma campanha de ajuda para com os cristãos que vivem no Líbano, chegamos ao fim do nosso tempo. Eu lembro que todas as notícias, tudo o que diz respeito à missão, ao trabalho, ao dia-a-dia da Fundação AES está sempre disponível para leitura, para consulta na nossa página na internet. Não se esqueça, é bom sabermos que o bem que fazemos pode mudar vidas concretas. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina, a diretora da Fundação AES em Portugal, assim como todos os que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. Despeço-me com amizade. Até à próxima semana, se Deus quiser.